Olá, um ótimo dia para você, querido amigo, que Deus te abençoe e te guarde. Hoje vamos ler mais um capítulo da Palavra do Senhor, que é o capítulo 14 do livro de Provérbios. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse capítulo e juntos vamos estudar a Palavra do Senhor. Antes, convido você a pegar aí o seu celular e compartilhar essa mensagem de esperança para todos os seus contatos, para que as pessoas possam também conhecer o Deus maravilhoso que um dia vai voltar para nos buscar. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, Pai eterno que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado pelo amanhecer de mais um dia, que o Senhor possa abençoar os teus filhos em todos os lugares e que agora, ao estudarmos a tua palavra, possamos tirar lições importantes em nome de Jesus. Amém. Desde o capítulo 10 até ali o capítulo 22, ou 23, 24 aqui, 22, versículo 18 aqui, versículo 16, é um tema só. É um contraste entre o justo e o perverso. Então vamos ler aqui alguns provérbios importantes dentro desse capítulo. Diz assim, verso 1: A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Falando aqui sobre uma mulher sábia, ele está falando aqui que a sabedoria que esta mulher tem. E lembrando que ela adquiriu essa sabedoria através do temor ao Senhor. Então essa mulher é uma mulher que teme ao nome de Deus. Ela edifica o lar. Ela traz para dentro de casa somente coisas boas. Ela é uma pessoa que alimenta bem a sua família. Ela é uma pessoa sábia que comanda ali a sua casa junto com o seu esposo. Então ela edifica a casa. Então, primeiramente, essa mulher é uma mulher temente a Deus. Quem anda na retidão, verso 2, teme o Senhor. Ou seja, quem anda na retidão é aquela pessoa íntegra. E ela não vive uma integridade apenas de fachada. Ela vive uma integridade no seu viver constante. Na boca do tolo, no versículo 3, está a vara para a sua própria soberba. Ou seja, o mal que ele pratica, o mal que ele fala, volta contra ele mesmo. É muito interessante isso. Agora, olha só, quero ler aqui com vocês mais uma coisa importante, o verso 5. A testemunha verdadeira não mente. Aquele que tem o temor ao Senhor, que tem a sabedoria, ele é sempre uma pessoa que fala a verdade. O zombador, o verso 6, o zombador procura a sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire. Ou seja, cuidado com a falsa sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela só vem mediante ao temor ao Senhor. Aquele que não teme ao Senhor, o que ele tem de sabedoria para te passar? Ele apenas tem sabedoria humana. E a sabedoria humana, nós sabemos, como diz lá no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 9, que o nosso coração ele é estupidamente corrupto, doente. E como ele é doente, como é que uma pessoa doente, que não tem o temor ao Senhor, pode trazer alguma coisa boa para você? Agora, olha só, o versículo 4, o versículo 8. Desculpa, o verso 7. Quero ler o verso 7 com vocês. Fuja da presença do insensato. Fuja dele. Porque ele promete, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. Por que você vai buscar conhecimento? Por que você vai buscar conselhos em pessoas que não temem ao Senhor? E cuidado com o falso temor também ao Senhor. Porque muitas pessoas temem ao Senhor, dizem que temem ao Senhor, mas não guardam os mandamentos de Deus. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, a sua própria conduta. Ele conhece o seu proceder. Ele sabe quando ele está praticando coisas boas e quando ele está praticando coisas ruins. Os insensatos zombam do pecado, brincam. Sabe aquela pessoa que diz assim, não tem nada a ver o que estou fazendo, deixa para lá. Ele é desonesto com ele mesmo, queridos. Ele é desonesto com ele mesmo. Cuidado com pessoas que ficam aí praticando o pecado e acham que, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que isso, para mim está certo. Cuidado com o para mim está certo, porque nem tudo que você faz realmente agrada a Deus. Aqui no versículo 11, a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Vai dar muitos botões de flores, que esses botões de flores vão florescer. Queridos, que maravilha. Eu quero ler com vocês o verso 15. Diz assim: o ingênuo
dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio, ele é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo, ele é afoito e se dá por seguro. Queridos, há duas coisas muito importantes nesses dois provérbios que eu acabei de ler para vocês. Primeiro, o ingênuo aqui, ele dá crédito a tudo. Quem que é o ingênuo? Aquele simples demais, aquele que vai pela cabeça dos outros. Amigo querido, o ingênuo, segundo esse verso aqui, é o que aceita algo sem primeiro verificar. Falaram coisas para eles, eu vou seguir essa religião porque o pastor de lá é bonzinho. Cuidado com isso, querido amigo, cuidado. Cuidado com esse tipo de coisa, porque o ingênuo aqui, a Bíblia vai dizer que ele é tolo. Mas há também aquele que se acha esperto demais. Cuidado que há aquele que se acha ingênuo demais e aquele que se acha esperto demais. O que nós precisamos fazer? No livro de Atos, capítulo 17, a partir do verso 1, você vai ver ali o contraste de duas cidades na qual Paulo foi visitar, que é Tessalônica e Bereia. Os de Tessalônicas, eles não foram prudentes. Por quê? Porque eles não verificavam tudo que Paulo estava dizendo que estava na Bíblia e acabaram rejeitando a esperança da palavra de Deus na vida deles. Agora, os bereanos, eles verificavam tudo que Paulo dizia e ao verificar, a Bíblia chama eles de nobres. Que maravilha, queridos. O verso 18 diz, o que é a recompensa? Diz assim, os ingênuos herdam a tolice, a loucura. Um dia ou outro serão loucos, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Isto não é para... Isso é dado, a herança desse ingênuo não é coisa que ele adquiriu do dia para a noite. É coisa que ele foi adquirindo durante a sua vida. Durante a vida dele toda, ele não foi verificar as coisas. Ele foi caindo nas armadilhas que o inimigo foi colocando na vida dele. E no final, acabou se tornando uma pessoa louca. Louca porque desistiu ou nunca mais aceitou o evangelho. Eu quero ir para a parte final aqui. A testemunha verdadeira, no verso 25, salva a vida. Aquele que fala a verdade, salva a vida. Aquele que fala a verdade, ele está pregando aquilo que salva, e não aquilo que vai fazer com que uma pessoa venha perder a sua salvação. Verso 26, quem teme ao Senhor tem forte amparo. Quem teme ao Senhor, ele cria muros ao seu redor. Ele é amparado pela palavra do Senhor. E isso é refúgio para os seus filhos também. A piedade, ela é uma fortaleza ao redor daqueles que temem o nome do Senhor. O temor do Senhor, ele é fonte de vida para evitar os laços da morte. Versículo 27. O temor ao Senhor, ele vai te dar vida. Mas uma pessoa temente a Deus morreu. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que desde agora dormem no Senhor, porque um dia Jesus vai voltar e vai ressuscitar essa pessoa. O último verso que eu quero ler com vocês aqui, o verso 35, diz assim, o servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto de seu furor. Aqui está, queridos, a recompensa do servo fiel ao Senhor. Jesus conta exatamente sobre isso lá no livro de Mateus. Ele vai dizer que quando ele voltar, ele vai dar ao seu servo fiel aquilo que ele merece. O que ele merece? O servo fiel, ele cuidou bem das coisas do seu rei. Quando o seu rei esteve ausente, e por ele estar ausente, ele cuidou como se fosse dele. Hoje Deus quer que você e eu cuidemos das coisas dele, porque em breve ele vai voltar para requerer tudo que é dele. Então, o que eu sou nessa terra? Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. E eu quero dizer uma coisa para você. Você e eu, nós não somos donos nem de nós mesmos, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19. Eu quero ler isso com vocês para nós terminarmos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 19. Ele diz aqui, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Verso 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ou seja, você não é dono nem do seu próprio corpo. Então, quer você coma, quer você beba ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para honrar e glorificar o nome de Deus. Hoje Deus está dizendo para você,
O Rei da Glória vai voltar para requerer tudo que lhe pertence. Sabe o que é esse tudo, queridos? É você. Então aceite Jesus hoje como seu Salvador pessoal. Aceite esses conselhos, esses provérbios que o sábio Salomão escreveu e pratique isso na sua vida. Compartilhe essa mensagem para outras pessoas, para que todos possam ter o privilégio de se encontrar com o Rei da Glória quando ele voltar em toda a sua majestade e glória nas nuvens dos céus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.